Tem duas figuras que não são muito amantes do Brasil, não gosto muito dos brasileiros. Eu vou falar dessas duas figuras. Duas figuras conhecidíssimas, muito faladas nos últimos dias. Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, é o grande chefão do Centrão. Essas duas figuras públicas estão fazendo o possível e impossível para inviabilizar o governo do atual presidente, que é Lula. Mas mais do que isso, estão com isto penalizando o Brasil, penalizando os brasileiros. A quem possa interessar, eu pergunto, manter essa taxa de juros, a mais alta do mundo, 13,75%. A quem interessa isso? Quem ganha com isso? Roberto Campos Neto, presidente do chamado Banco Central Independente do Brasil, é o responsável por essa taxa de juros. É dele que eu vou falar nesse vídeo. Do Arthur Lira, falarei em outro vídeo. Me aguarde. Olá, internautas, eu sou o professor Tarcísio Vaz, este aqui é o meu canal. Se você ainda não é inscrito, eu não sei por que você não se inscreveu, por favor, inscreva-se, é fácil, é só um clique. Você deixe um eu gostei neste vídeo, ajuda bastante. Você precisa tocar o sino para ser avisado de um próximo vídeo. E, por favor, comente, compartilhe com as pessoas com quem você tem relação, até para que o nosso trabalho vá um pouco mais longe, atinja mais pessoas. Vamos então falar de Roberto Campos Neto. Em meio à crise bancária internacional e à forte pressão do governo Lula pela redução das taxas de juros, o Comitê de Política Monetária, o tal do Copom do Banco Central do Brasil, que tem na presidência o bolsonarista Roberto Campos Neto, já digo por que ele é bolsonarista, decidiu por unanimidade, pela quinta vez consecutiva, manter a taxa de juros Selic em 13,75%. Por que Roberto Campos Neto é bolsonarista? Porque foi indicado como cargo de confiança de Bolsonaro. Depois é que o Banco Central foi transformado em independente pelo Congresso Nacional. Então ele permanece desde então à frente do Banco Central. E, sob seu comando, nós estamos aí com 13,75% de taxa Selic, juros mais altos do mundo. Isso é muito sério. E o mais grave de tudo, na reunião do Copom do dia 22, o indicativo de baixar os juros numa próxima reunião não foi dado. E além disso, mais sério ainda, deixa claro que se for necessário, aumenta os juros ainda mais. Vamos primeiro ao que diz o Banco Central do Brasil, o que usa para justificar esta manutenção dos juros e a ameaça de aumentar ainda mais. Depois, nós vamos deixar aqui a opinião e dizer o que isso está causando de mal para o nosso país. Em nota, o Copom afirmou que há alguns fatores de risco para justificar a permanência da taxa de juros. A maior persistência das pressões inflacionárias globais, de outros países inclusive, a certeza sobre o arcabouço fiscal e seus efeitos sobre as expectativas para a trajetória da dívida pública. O Copom, em sua nota, disse que vai perseverar até que se consolide não apenas o processo de desinflação, como também a ancoragem das expectativas em torno das suas próprias metas de cumprir as metas inflacionárias. Também afirmou que os passos futuros da política monetária, aspas, poderão ser ajustados e que não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso o processo de desinflação não transcorra como esperado. Ou seja, se a inflação não continuar caindo, eles são capazes de aumentar ainda mais a taxa de juros. Esta decisão do Banco Central contraria a grande maioria de especialistas na área econômica, contraria inclusive a indústria. A Federação das Indústrias do Brasil emitiu um comunicado reclamando desta questão da manutenção da taxa de juros. Até mesmo algumas instituições financeiras reclamam. Por quê? O que acontece? Com os juros muito altos, nós vamos ter o quê? Um custo elevado para financiamentos. Ou seja, as pessoas não vão pegar dinheiro emprestado porque o custo dos juros está muito alto.
Outro aspecto, quem já está em financiamento corre o risco do calote, porque como o juros está alto, o cara às vezes não consegue pagar o que deve, acaba dando calote e acaba prejudicando quem lhe emprestou o dinheiro. Outro problema que os juros elevados, já estou agora te posicionando, porque é que há este berreiro contra a alta de juros. Juros altos impede financiamento, portanto impede investimento da indústria, por exemplo. Impede, portanto, geração de empregos, porque se você não investe, não gera empregos. Não melhora salários de ninguém, não se retoma o crescimento. A economia começa a estagnar. E aí eu pergunto, Roberto Campos Neto, está a serviço de quem mesmo? A serviço de que setores? Bom, os que mais ganham com isso são os rentistas, aqueles que têm títulos do governo comprado, que têm dinheiro para receber do governo, porque quanto mais altos os juros, mais essas pessoas ganham, sem fazer nenhum esforço. Esse é o fato. Não é à toa que o setor financeiro do Brasil e do mundo querem um Banco Central dito independente, que aí faz-se a política deles, não a política social. Vou pegar aqui o que disse a Miriam Leitão, que é uma comentarista de economia do Grupo Globo, e que nem sempre é uma progressista, ela não é, ela é bem conservadora, é liberal conservadora, mas ela apresentou motivos técnicos para a queda da Selic. Ela colocou isso numa coluna do jornal O Globo. A jornalista afirmou que esse negócio de ter 8% de juros, 8%, é muito exagerada. Ela diz 8% por quê? A inflação está em 5,5%, a taxa está em 13,75%. Então, a diferença é 8%. As pessoas lucram 8%, as pessoas que têm dinheiro emprestado aí. Além disso, Miriam também disse que a economia brasileira está desacelerando, ou seja, ela está encolhendo. O exemplo são as montadoras de automóveis que estão dando férias coletivas porque não estão vendendo carro, porque as pessoas não conseguem financiar o carro, o juros está alto demais para financiar o carro. Portanto, não vende carro zero, a montadora para de produzir, dá férias coletivas, daqui a pouco vai demitir. Miller, então, ainda completa a sua argumentação técnica. Existe um ambiente ruim na economia internacional, após a quebra de bancos importantes como o SVB, o Signature, além das medidas de socorro do First Republic e do Credit Suisse, que o Credit Suisse acabou sendo comprado pela UBS. Então, a Miriam Leitão diz que esse quadro todo permitiria sim baixar a taxa de juros, para que o crédito ficasse mais barato, o empresário pudesse emprestar, investir, gerar empregos. Para que o trabalhador, de repente, pudesse comprar um carro financiado. Isso é fazer a economia girar. Mas o Banco Central parece que resolve fazer birra, já que o Lula tem atacado bastante o Roberto Campos Neto sobre essa questão dos juros, resolveu fincar pé e ainda ameaçar que na próxima reunião, daqui a 45 dias, pode voltar a aumentar os juros. E isto significa inviabilizar o governo. Porque um governo depende de bons resultados na economia, porque se não tiver bons resultados na economia, ele não vai perdendo a força política. E aí não consegue aprovar reformas e mudanças. Não consegue avançar. Sem falar que a economia estagnada, a receita também cai do governo. Diminui dinheiro para você aplicar, principalmente em áreas sociais. Ah, porque o arcabouço fiscal, o governo tem que ter responsabilidade fiscal. Isso é uma desculpa que se dá. Vai ser apresentado em abril. Agora, que o Brasil precisaria baratear o custo do dinheiro para que as empresas pudessem investir e aí gerar emprego e, por consequência, renda, com toda certeza. Este Banco Central Independente do Brasil, na mão de um bolsonarista, com certeza vai prejudicar o governo Lula e, mais do que isso, vai prejudicar e penalizar o povo brasileiro, que é o pior de tudo. Ainda tem o Arthur Lira, mas aí espera que vou fazer um vídeo sobre o chefe do Centrão. Eu sou o professor Tarcísio Vaz, este é meu canal. Se você ainda não é inscrito, poxa, inscreve, vai. É só clicar ali no botão. Depois você deixa um eu gostei ali, ó. Você também tem que tocar o sino para ser avisado do próximo vídeo, comentar e compartilhar com seus amigos. Me ajude a fazer o canal crescer. Estamos chegando a 5 mil seguidores. Pode parecer pouco, sim, pode, mas é bastante para um professor de história, para um professor que gosta de
disseminar conhecimento, combater a mentira e fazer as pessoas refletirem sobre a realidade.